Esse é o segundo episódio sobre como furar a parede usando uma furadeira. Ah, Piotr, mas eu já sei furar a parede, já sei usar furadeira. Já furou parede de drywall? Já precisou fazer alguma fixação? E furar paredes com revestimento, como azulejo então. Se você quiser acompanhar o primeiro episódio, onde eu falei sobre como furar paredes, paredes ocas com tijolos vazados e também paredes maciças, aquele concretão duro e elementos de fixação, clica aqui no card para você acompanhar. Mas fica nesse vídeo aqui primeiro e eu vou deixar o link também aqui na descrição. Já deixa o seu like aí, se inscreve no canal, assinale o sininho de notificação para receber um alerta toda vez que eu subir um novo vídeo. Vem comigo! E vamos começar pela parede de drywall, uma parede que causa certo espanto nas pessoas e de fato requer alguns cuidados. A dica é usar o elemento de fixação correto na parede, então existem algumas buchas especiais para as paredes de drywall e respeitar também o limite das paredes. As paredes de drywall têm uma boa resistência contra a força de cisalhamento. Pô, Piotr, que nome estranho é esse? Imagina quando você coloca um parafuso na parede, você pendura alguma coisa, então essa força, quando você puxa ela para baixo, ela tende a quebrar o parafuso. Essa é a força de cisalhamento e a parede resiste bem. Agora, em relação à força de tração, o que é tração? Quando você puxa, você pendura, ou você puxa assim, aí as paredes não aguentam muito. Por isso que é muito comum a gente ver algumas cenas meio cômicas e até tristes de suportes de TV, com a TV caindo no chão, rasgou toda aquela parede de drywall. Por quê? Como o suporte ele é grande, a TV vem aqui na frente, forma o quê? Uma força e acaba puxando o elemento de fixação, aí a parede não aguenta. A minha oficina, todas essas paredes que vocês estão vendo aqui, elas são de drywall. Isso mesmo, eu tenho aqui um isolamento acústico e a parede de drywall faz parte desse isolamento, então eu sei como a coisa funciona. Para você aumentar a resistência de fixação numa parede, tem uma dica. Você pode fazer a fixação direto no gesso ali, que é um cartonado, uma mistura ali com gesso, mas essas paredes, essas placas de gesso, elas são fixadas em perfis metálicos. E esses perfis, eles são espaçados geralmente entre 50 e 60 centímetros. Então, se você conseguir encontrar esses perfis metálicos, você consegue fazer a fixação ali. Claro, dependendo do tamanho da peça, você vai fazer a fixação direto no gesso. Agora, se for um painel maior, uma peça maior, você consegue fazer a fixação no elemento metálico. E aí, como que a gente encontra essa estrutura metálica no meio da parede? Usando um imã. Na minha oficina eu tenho várias coisas penduradas na parede e eu sempre busco encontrar essas estruturas. Com imã, você vai passando pela parede, precisa ser um imã um pouco mais forte, mas é um imã não muito grande, e você vai passando e chega uma hora que você faz o quê? Você encontra essa estrutura metálica, aí você passa na vertical, você sente, ó, que ele vai fixando. Tem pontos que são mais fortes, onde provavelmente existem parafusos aqui, mas ela fica nessa linha da vertical. Até aqui, tudo bem. O que vem depois? Fazer a furação. Já vou pegar a máquina e também a broca. Tem mais algumas dicas aí para fazer essa furação. No primeiro episódio, eu usei essa máquina, que é a GSB 16RE, e agora eu vou usar uma outra máquina, que é a GSB 13RE. Vamos começar pela furadeira. Essa máquina tem 750 watts de potência. É mais que o suficiente para você fazer furações em paredes de drywall e tem potência suficiente também para você furar paredes de alvenaria, tijolo vazado e até mesmo concreto. Essa é uma versão nova, a versão anterior tinha 650 watts. Então essa aqui tem 100 watts a mais. Eu tenho até o outro modelo aqui, essa aqui é uma versão nova. Para você fazer furações em parede de drywall, como que você faz a furação? Independente se você for furar direto o gesso ou se você for furar o gesso com o metal atrás, aí tem uma particularidade. Se você for furar só o gesso, você vai usar uma broca de alvenaria, não é uma broca para você furar madeira ou furar metal. Ela vai furar a parede de drywall? Vai, mas como a parede é a base de gesso, o gesso é muito abrasivo, você vai cegar a broca. Use uma broca de alvenaria, coloca na máquina. Como eu mostrei no primeiro episódio, esse mandril ele tem uma capacidade de abertura de 13 milímetros. Então você consegue colocar ferramentas aí para fazer furações de diâmetros maiores. Para prender a broca, temos no mandril 3 castanhas. Faça o aperto das 3
Muita gente ignora isso. Eu confesso que às vezes eu até aperto uma, mas não é o adequado. Você precisa apertar os 3, principalmente quando você vai fazer uma furação de impacto, furando um concreto, uma parede, que você precisa ter a ferramenta bem presa aqui. E aí vem a dica. Para furar o drywall, como a parede ela é uma parede muito macia, não usar na função martelo. Você vai usar direto na função furadeira mesmo, para você furar materiais como madeira e metal diferentes de alvenaria. Por quê? Porque se você aplicar um impacto na parede drywall, você vai estourar todo o gesso. Então, dica, drywall, não use a função martelo. Aí você usou o ímã e encontrou a estrutura metálica atrás do gesso. Como que você faz para fazer essa furação? Uma alternativa é usar essa broca de alvenaria até chegar no metal, e aí você tira essa broca e usa uma broca para furar metal, ou tem uma alternativa, eu gosto demais, que é essa linha de brocas aqui, que é a linha Multi-Construction. Essa broca, ela foi projetada para furar todos os tipos de materiais. Você pode furar alvenaria, você pode furar metal, você pode furar madeira, você pode furar gesso. Ela tem um metal duro aqui que resiste tudo isso. Isso facilita demais, porque a hora que você for furar, independente se você tiver só o gesso ou se você tiver o metal, ela vai furar de uma única vez. O que eu gosto dessa broca aqui também é que ela tem uma ponta muito fina. Quando a gente pega as brocas para alvenaria comuns, elas têm uma ponta levemente arredondada. Na hora de você fazer a centralização ali, a marcação e colocar para fazer a furação, tem chance dela escorregar, como eu mostrei no vídeo passado. Essa broca, ela tem uma fixação melhor. No primeiro episódio, eu mostrei como você acaba com o acabamento da parede se você bater o mandril depois da furação. Isso é muito comum acontecer no drywall porque é uma parede muito macia e se você não tiver esse controle, a chance de você bater e estragar a parede é muito alta. Para isso, você pode usar esse punho auxiliar. Você encaixa o limitador de profundidade. Isso faz com que você, na hora que fizer a furação, essa ponta plástica, ela bata na parede sem danificar e você não tem o risco de bater o mandril com tudo e acabar com a sua parede. Buchas, tem uma variedade no mercado. Eu uso essas aqui que são para paredes ocas, esse é o modelo menor, essa aqui acho que é o número 6, eu mostrei lá na fixação do tijolo usando uma bucha número 8, então ela torce, faz aquela abertura, dá uma boa fixação. Essa outra, ela parece um parafuso, ela tem uma rosca externa, no formato cônico, você parafusa lá no drywall, ela faz a fixação e depois vem com um parafuso aqui pelo lado de fora. E essa é a mais curiosa de todas, onde você insere essa parte metálica, tracione o nylon, depois faz o parafusamento. Essa aqui eu vou mostrar a fixação numa placa de MDF, porque se fizer na parede de drywall, a gente acaba não vendo o funcionamento. Broca na máquina, vou usar a Multi-Construction, tem uma pontinha mais afiada para fazer a furação. Limitador de profundidade, eu gostei desse sistema porque ele é bem prático. A furadeira que eu usei no vídeo anterior, o sistema era você prender o punho e prender também o limitador. Esse aqui são sistemas separados. Fica muito mais fácil, no meu ponto de vista, de fazer o ajuste. Prendeu? Lembrando, sem ser função impacto, vamos fazer o furo. Furo feito. Vou colocar a bucha usando uma chave, formato Phillips, ou até uma fenda, e depois o próprio parafuso vai entrar aqui. E aperta bem. Olha o acabamento, ficou bem bacaninha, tem essa flange que fecha aqui qualquer rebarba. Vamos colocar um parafuso para ver como é que fica. Ficou bem firme. Não é nada muito pesado, mas só para fazer a demonstração, você pode pendurar ou fixar algumas coisas. E outra, se for uma furação aqui no perfil metálico, a mesma coisa, usar a máquina sem ser função impacto, no sentido de giro correto, no sentido horário, e aqui tem a função de reversão, você seleciona o sentido correto, faz a furação, recomendo essa broca porque você já fura o gesso, já fura também a parte metálica, e para fazer a fixação você não precisa de bucha, como você tem a parte metálica atrás, você pode usar um parafuso tarraxante como esse aqui para fazer a fixação daquilo que você precisar. Vamos para o outro sistema de fixação, que é esse aqui. Quando você compra essa bucha, ela já vem com o parafuso. Você vai precisar fazer um furo de diâmetro maior
para passar essa peça. Pelo que eu medi, um furo de pelo menos 12 milímetros. Eu não tenho nenhuma broca de alvenaria aqui de 12 milímetros e eu vou fazer a demonstração também no MDF para que vocês possam ver o funcionamento. Vou usar uma broca chata para essa situação e já aproveito e faço a demonstração dessa furação. Vamos ver como é que fica? Vamos lá! Imagine que essa aqui fosse a minha parede de drywall. Eu dobro essa ponta metálica e passo por dentro do furo. A hora que ela passa, ela solta do outro lado. Soltou, eu puxo essa cinta de nylon até ela encaixar e travar e eu vou empurrando esse acabamento que tem um sistema de, como se fosse aquele enforca-gato. Ele encaixa perfeitamente lá no furo. Ó, puxou, fixou, está encaixado. Vou mostrar para vocês como é que fica a parte de trás. Quase ficou 100% encaixado. Tem uma limitação aqui da peça plástica, quando ela encosta, a parede precisa ter pelo menos 10 milímetros. Como eu estou com o MDF de 6 milímetros, não ficou justinho. Mas deu para entender, ele trava aqui e na parte da frente fica com o acabamento da flange. O que nós fazemos agora? Cortamos essa tira excedente. Dá para dar o acabamento com estilete, mas e aí, como é que funciona? Põe o parafuso e ele vai tracionando a peça lá de trás. Ó. Olha, é um dos sistemas de drywall mais fortes que eu já vi. Já conversei com alguns instaladores que usam bastante. Esse dispositivo ele custa um pouco mais caro, mas dependendo do que você vai fixar, eu acho que vale a pena o investimento. Vamos para a próxima técnica, furar revestimento. Azulejo como esse. Eu já furei muito azulejo na vida e sempre deu certo. Tem alguns pontos que você precisa prestar atenção. Uma boa broca faz diferença, porque quando você está trabalhando em materiais cerâmicos, a chance de você lascar é muito mais alta, diferente do drywall. Se você tiver a chance, faça o furo entre os revestimentos, ali no rejunte. Mas novamente, uma boa broca vai te ajudar, principalmente em relação à borda, para você não lascar. Eu vou usar aqui essa broca azul, a Multiconstruction, que eu gosto demais dela. Dica: apoie a máquina onde você vai fazer a furação e dê um soquinho em cima. Eu mostrei isso no último vídeo, que é para você fazer uma pequena marcação bem na parte cerâmica. Novamente, se você tiver uma broca de alvenaria arredondada, não vai ficar legal. E eu sempre começo com a máquina sem ser na função martelo. O impacto pode lascar todo o revestimento. Começa devagar. Uma vez que você furou o revestimento, que você chega na parte de alvenaria, no tijolo ali, aí sim, que passou a ponta da broca, aí você muda para a função martelo e termina a furação. Gente, não deu nem tempo de apertar o play da câmera, que já furou. Vou fazer um furo aqui do lado novamente, em tempo real, só para vocês verem. Batidinha atrás da máquina. Marcou. Furou. Chegou no MDF. Mais um. Ó, se eu não der a batida, olha o que acontece com a máquina. Tá vendo ela correndo? Vou mostrar para vocês de novo. Olha a broca andando. Deu a batidinha, faz um clique, quebrou aquela casquinha, aí a broca firma, ó. Furou. Essa batidinha atrás da máquina faz uma grande diferença. E como eu comentei no primeiro vídeo, essa foi uma dica que eu aprendi com o meu pai. Falei no primeiro vídeo também, mas vou mostrar. Aqui nós fizemos alguns furos bem delicados, mas essa parte aqui da máquina, essa curva, serve para você encaixar a mão e você faz o acionamento com os dedos aqui na parte de baixo. Isso garante que você tem um maior alinhamento na hora de pressionar a máquina e você não faz aquela furação torta, você não faz aquela alavanca. Encaixando bem a mão, você consegue furar. Se você tiver o punho auxiliar, fica muito mais fácil ainda, você consegue trabalhar em diversas posições para fazer as furações. Como eu falei no primeiro vídeo, coloca aqui embaixo na descrição uma dica, uma técnica que você conhece para fazer furação de drywall, furação de azulejo, compartilha com os outros colegas e comigo também. E coloca uma coisa que você aprendeu nesse vídeo, que eu sempre estou aprendendo e compartilhando conteúdos com todos vocês. Já deixa o seu like, se inscreve no canal e até o próximo episódio de Marcenaria Amadora.